As crianças já estavam cansadas da viagem e permaneciam deitadas no banco traseiro. A mãe recostava a cabeça na janela do carona e o olhar semiaberto em direção ao motorista. O pai se esforçava em permanecer com os olhos fixos na estrada. Já era noite alta, estavam perdidos em uma estrada de chão batido. Na escuridão da noite, o farol pouco auxiliava a compreender por onde estavam. Sentindo-se um pouco mais seguro, estacionou o carro debaixo de uma árvore, fechou as janelas do carro, piscou para a esposa e disse: "Vamos dormir um pouco. Quando clarear, a gente continua e chegaremos ao hotel para aproveitarmos o feriado da Semana Santa." E assim o fez. O pai acordou com o alarido das crianças. Foi abrindo lentamente os olhos, um pouco incomodado com a luz matinal, e deparou-se com a imensidão de um mar azul. O genitor levantou-se, sorriu. Estavam mesmo perdidos, mas encontraram a praia mais linda que já conhecera. Era uma pequena praia circundada por algumas pedras. Andando um pouco mais à frente na pequena estrada, constatou a existência da minúscula vila de pescadores. Somente 5 casas. Se você quiser amar, se você quiser amar. Decidiram permanecer o final de semana e aproveitar a hospitalidade e natureza da pequena Vila dos Uivos. Segundo os moradores, as palmeiras emitiam diferentes sons parecidos com uivos, com significados diferentes, como o prenúncio de tempestades, altas marés, aproximação de cardumes, aproximação de pessoas. Nessa noite, as palmeiras pouco uivaram, quase não se ouviam o som do vento, sinal de calmaria e tempestade.
Os estudantes de uma faculdade observavam a qualidade de vida dos pescadores e sua longevidade. Juntamente com os professores, realizaram pesquisas sobre a água, o ar e a areia. Não tiveram nenhuma dúvida em divulgar o resultado satisfatório de seus testes, que foram repetidamente experimentados por outros pesquisadores. Praticamente uma vila mágica. As areias possuíam rara enzima que, ao contato com a pele, eram absorvidas, aliviando dores musculares e da coluna. A água magnetizada por ondas que originavam no centro da Terra garantiam longa vida ao coração, além da paisagem vislumbrante. Reportagens em jornais, especiais de TV e a visitação de famosos em busca de tranquilidade tornou a Vila dos Uivos a sensação de muitos verões. Nas temporadas de verão, feriados, os sons dos uivos eram sufocados por cantores de MPB, funk, pagode, sertanejos e muita música eletrônica. Os ônibus, carros e motos cortavam as pequenas ruas e trilhas, forçando novos caminhos. Penetravam vorazmente a pequena floresta, ansiando ampliar os seus desejos de ocupação. Inicialmente barracas, depois cabanas, em pouco tempo, construções em alvenaria. Os amáveis visitantes se entorpeciam com tanta maravilha da ex-pequena vila, que esqueciam do brigo trago de bebida, de drogas. Se no início buscavam as pedras mais longínquas para os seus devaneios, logo lembravam do que crescimento econômico possibilitavam aos pobres moradores e não tinham mais espaços privados. A própria vila era privacidade.
Sim. O quarto neto da família Souza, jovem garoto de 14 anos, gostava de nadar à noite. A praia estava mais tranquila e ele poderia apreciar as águas claras, desviando-se dos lixos. Chegava ao ponto em que as ondas nasciam. Porém, em uma noite mais escura, sentiu que algo roçava suas imberbes pernas. Se assustou. Um grito de dor inundou a escuridão do mar. E logo foi tragado para o fundo do mar e arrastado por uma barbatana. Pela manhã, os restos de seu corpo se juntavam aos preservativos usados, garrafas, papel, tal qual um pedaço de lixo. Os banhistas de veraneios ficaram preocupados, com medo. Os governantes garantiram tratar-se de um caso isolado, enquanto a família chorava a perda do jovem ente. 2 semanas depois, os peixes barbataneados cingiam as margens das praias. Não eram 2, nem 5. Era impossível contar. As ondas envermelhecidas quebravam na areia. Aves de rapina territorializavam a área outrora branca. Comerciantes, empresários, religiosas se preocupavam com a imagem da Vila dos Uivos. Na medida que as pessoas fugiam da grande vila, outros chegavam em busca de emoções fortes e imagens inspiradoras. Os administradores da cidade concluíram que os novos clientes não traziam receitas suficientes para os investimentos ocorridos na melhoria da vila. Grandes especialistas entraram em ação e fora construída imensa rede metálica a 2 quilômetros da orla. A tecnologia era tamanha que a cerca se movimentava conforme a maré. Passando susto, a vila voltou ao que se tornara antes dos ataques. A curiosidade trouxe novas pessoas, com suas roupas coloridas, óculos escuros, bonés, tangas, shorts, preservativos, que nem sempre utilizavam, garrafas, sobras. Souvenirs de tubarões eram comercializados nas areias, nas lojas e nas pensões. Pensaram em alterar o nome para Vila do Uivo dos Tubarões, mas não pegou e permaneceu como era, apenas Vila dos Uivos. Embora não fossem mais percebidos, os uivos aconteciam pelas madrugadas, um pouco abafados pelos sons eletrônicos e pela vida agitada dos ocupantes da vila.
Novos empreendimentos surgiram à margem da orla e o interesse pelo local aumentava consideravelmente a cada nova estação, tanto nas épocas frias ou mais quentes. O fluxo de pessoas estrangeiras era intenso, sufocando a vida dos nativos e da própria vila. Os espaços nas areias e na água eram disputados centímetro por centímetro. O resultado de cada dia e de cada noite era toneladas de lixos de todas as espécies. No feriado da Semana Santa, a areia pareceu coberta de algas que se estendiam até a borda da água. As pessoas ficaram apreensivas e com receio de fenômeno recente. Rapidamente apareceram os garis e tudo voltou à normalidade aparente. Antes do sol estar a pino, a praia já estava ocupada por humanos sôfregos do desejo de apreciar e consumir o que o local propiciava. Nas pedras, a fumaça da marihuana denotava seus ocupantes. Nas areias, as pegadas escondidas pelos plásticos, papéis e todo tipo de lixo informavam quais as pessoas estiveram em sua superfície. Novamente os garis, como mágicos, desapareciam com a podridão deixada. De madrugada, estranhos sons disputavam com a música eletrônica das festas juvenis. Eram gritos de dor. As pessoas estavam acordando com corpos formados de pequenas bolhas e explodiam, inundando o ar cheio, plurido. Os jovens, entorpecidos pela música e as drogas, não percebiam que seus corpos também lacrimavam pus. Os hotéis e pousadas foram esvaziados e as pessoas corriam pelas ruas em busca de socorro. A segurança pública foi acionada e ninguém pôde sair da vila. Estavam em estado de observação, em quarentena. As noites e dias eram intermináveis.
Equipe de pesquisadores foram chamados e descobriu-se que o fungo das algas havia contaminado a água, que até então era benéfica para a saúde, agora trazia dor. Utilizando-se da mesma alga, desenvolveram um antídoto tanto para as pessoas como para a própria água. Terminado o período de quarentena, as pessoas saíam da vila deixando seus pertences. O medo dirigiu seus passos rumo à liberdade da vila amaldiçoada. Antes que se completassem 24 meses do ocorrido, a Associação de Empresários e Investidores sentiu a necessidade de revitalizar a Vila dos Uivos. Toda a cidade necessitava da economia gerada pela Vila dos Uivos. Nenhuma outra praia poderia ser comparada com a da vila. Contrataram os melhores especialistas de marketing, deram incentivos fiscais e conseguiram comprovar que a água se tornara novamente um elixir para a vida humana. Contrataram as bandas mais famosas e shows foram realizados. Em menos de uma estação, as construções foram reerguidas e o movimento novamente instaurado, como se tudo estivesse em um passado muito longe, embora a Terra não tivesse girado 3 vezes ao redor do Sol. Os nativos que tinham somente a vila como moradia permaneceram cerca de 20 famílias e retornaram à vida pacata de pescadores, ouvindo novamente os uivos. As construções deixadas foram ocupadas por matos, bichos. A vila novamente era dona de si mesma e começou a acalentar seus moradores. Não eram as mesmas pessoas, mas outras. Pessoas com os mesmos hábitos e costumes. A vila parecia mágica. As pessoas acreditavam que poderiam fazer de tudo, pois estavam longe da vigilância urbana, longe de seus pais, de suas esposas, de seus esposos, de seus filhos, de sua vida cotidiana. Criavam o extra-cotidiano. Poucos e raros lembravam de proteger e respeitar os moradores nativos. Contudo, logo eram persuadidos de que sem o seu dinheiro, a vila sofreria e retornariam para a vida penosa de antes. O vento acariciava as palmeiras, emitindo os uivos de sempre.
que não eram escutados, e se por alguns, completamente ignorados. Se escutassem, perceberiam a imensa tempestade que se anunciara. Os ponteiros dos relógios anunciavam que a noite havia acabado e nenhum raio de sol aparecia. Nuvens carregadas se formavam como uma imensa tenda sobre o vilarejo. Cavalgando sobre as ondas,
em velocidade impensável, o vento formava paredão inevitável. Antes que o estômago tocasse a hora do almoço, a água caminhava rumo à calçada, ocupando os estreitos das ruas, das casas. O som dos passos rompendo as águas eram imitados pelas vozes de socorro, buscando lugares altos, arrastando as crianças, farpas nos pés, estalos de vidro sendo quebrados, paredes e carros sendo arrastados. Em instantes, grande parte do vilarejo se encontrava no chão e corpos, desprovidos de vidas, decoravam as ruas, praças, pedras, areias e se dependuravam em algumas árvores. A imensa rede contra a vila, como se estivesse recolhendo fruto para o pescador. Os sobreviventes buscavam pelos buracos da rede seus entes queridos. Ninguém procurava o Souza, pois não tinham nenhum Souza para procurar. Todos foram coletados pela imensa rede dos tubarões. A areia servia de borda para uma baía recheada de famintos seres aquáticos em sua régia barbatana. As nuvens se transformaram em águas límpidas e foram caindo agressivamente, pondo a areia vermelho. Horas depois, torna-se alva e a garoa ocupava o restante do dia, o todo da noite. O ar gélido atingia a água. A violência torna-se serenidade e os humanos puderam velar seus mortos, os enterrando e os guardando em suas lembranças. Silenciosamente, a vila tornou-se ao que era, somente uma vila de pescadores. Os uivos venceram e expulsaram para sempre a praga de suas terras. Silenciosamente, a vila tornou-se ao que era, somente uma vila de pescadores. Os uivos venceram e expulsaram para sempre a praga de suas terras. Se você quiser amar, se você quiser vem comigo a Salvador para ouvir Iemanjá a cantar na maré que vai e na maré que vem do
coberto de flores.